Boa tarde, pessoal. Então, eu vou fazer aqui com vocês a resolução da atividade que eu passei. Então, vamos lá. Na primeira questão, ele pede o seguinte: identifique os números a seguir quais são irracionais. Então, como vocês sabem, o número irracional é um número que tem seus decimais sem uma ordem e sem repetição, beleza? Então, nós temos aqui que a letra A, ó, o número aqui irracional, ele não tem uma ordem, certo? Que é 3,60, 50, 12. Então, ele não vai ter uma ordem, vai ser infinitamente, a gente não sabe qual é o número que vai ser até o fim. Então, ele é um número irracional, porque ele não tem uma ordem. A letra B também é um número irracional, porque ele segue o mesmo sentido da letra A. Ele é 2,23, 60, 67, 97 e por aí vai. Já na letra C, ele não é um número irracional, ou seja, ele é um número racional. Por quê? Porque vai seguir uma ordem, que vai ser 1,33333. Então, a gente sabe qual vai ser o número até o final. Então, vai ser 3. Ele possui uma sequência fixa, ele tem uma ordem. Então, tem as repetições. Na letra D, é um número não irracional, porque é somente o número 2. E na letra E, ele é um número racional também, porque vai ser 22 dividido para 1. E 22 dividido para 1 é quanto? É 22. Na segunda questão, ele pede o seguinte: qual das alternativas abaixo contém pelo menos um número que não é racional? Então, desses números que a gente possui, que é a letra A, raiz de 2, raiz de 3 e raiz de 2 mais raiz de 3. Letra B, 1,2345 e por aí vai. Letra C, π ômega raiz de 7 e 1,333. D, raiz de 2 mais 3 raiz de 3. E letra E, 3 raiz de 2, 3π e 3 ômega. Então, a resposta é a letra C. Por que a letra C, professora? Bom, como vocês sabem, que eu já expliquei para vocês, o número racional, ele possui duas formas básicas. Por exemplo, ele é representado como? De duas maneiras. Ele é representado por alguma raiz não exata ou é um decimal infinito não periódico. Então, algumas observações, elas podem ser feitas no conjunto dos números racionais. E mesmo assim, o resultado ele continua sendo um número irracional. Como, por exemplo, a soma com um número inteiro, certo? Então, nessa questão, a gente tem, por exemplo, as letras gregas π e ômega, que são constantes e elas representam os números irracionais. Então, dessa maneira, a gente tem que a resposta correta da segunda questão é a letra C, beleza? E o único número não irracional que aparece nessas alternativas é qual número? O 1,3333, que é uma dízima periódica, certo? Na terceira questão é o seguinte: qual dos números abaixo é claramente um número irracional? Qual desses números? É claramente qual letra? Qual é, pessoal? Vai ser claramente a letra E. Deixa eu botar aqui com um pincelzinho mais forte. A letra E, né? Pega, não, mas dá pra ver. É a letra E. Por que é a letra E? Porque claramente ela não vai se repetir diferentemente das outras. Porque na letra A eu tenho que 1,23, 23, 23, 23. Tem uma sequência, tem uma repetição. Na letra B, depois da vírgula, é 561, 561 e por aí vai. Na C, 91, 91, 91. Na D, 1, 1, 1, 1. Já na letra E, não. Ele não tem uma repetição. Vai ser 11, 2, 3 e por aí vai. Vai subindo os números. Já nas outras, não. Então, é claramente a letra E. Pois a sequência não se repete, diferente dos decimais. Quarta questão. Na quarta questão, ele quer saber o valor da raiz de 3 está localizado entre o quê? Então, para a gente encontrar aqui, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai começar multiplicando por 2. 2 vezes 2 é quanto? 2 vezes 2, a gente sabe que é 4. 4 vezes 4, 16. 3 vezes 3 é quanto? É porque eu troquei aqui, mas dá para entender. 3 vezes 3 é quanto? 9.
O número 13 está entre quem? Não está entre o 9 e o 16? Então, ele vai estar entre quem? O 3 e o 4, que é a alternativa D. Beleza? Vamos para a próxima para a gente entender melhor. Ele quer saber a raiz de 19. Então, a gente pega aqui. 3 vezes 3 é quanto? 9. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. O 19 está entre quem? Não está entre o 16 e 25? Então, ele vai ser o quê? Ele vai estar entre o 4 e o 5, que é a alternativa C. Muito fácil, né, pessoal? Então, vamos lá para a sexta questão. A raiz de 7. Pego aqui. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Ele vai estar entre quem? O 7 não está entre o 4 e o 9? Então, eu tenho que aqui. A raiz de 7 vai estar entre o 2 e o 3, que é qual alternativa? Letra C.